Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para crescer um pouco mais sob a palavra. Abram vossas Bíblias em Lucas 5,17. Quero agradecer a presença do irmão. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. O verdadeiro sentido da palavra é fazer com que você abra o seu coração e aceite de verdade Jesus Cristo na sua e na nossa vida. E assim Ele começa a andar com cada um de nós. Lucas 5,17. Lucas 5,17. Amém? A palavra de Deus fala assim: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, eu te digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus fala aqui em Lucas a cura de um paralítico. Ela fala dos homens das leis, os fariseus e os doutores da lei. Ela fala de outros personagens que pegaram esse paralítico e levaram até o encontro do Senhor Jesus. E no meio de toda aquela dificuldade, eles enfrentaram todas aquelas barreiras para chegar aonde o Senhor Jesus estava. Essa mesma dificuldade, cada um de nós aqui já passou por ela. É o começo. No começo tudo é difícil, porque o coração ainda está fechado, porque ainda não temos a compreensão verdadeira da palavra, porque ainda não abrimos o coração, porque isso requer tempo, determinação, vontade. Até que chega um determinado momento, o coração da gente começa a abrir, e o Senhor Jesus começa a entrar dentro, como Espírito Santo. A palavra de Deus fala lá em João 3, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso a palavra é espiritual. Por isso Deus abriu o mar para passar todo aquele povo na terra seca. Mas se você não tiver fé no seu coração, nunca vai acreditar nessa palavra. Essa palavra fala de um homem paralítico. E a fé desse homem era tão grande que ela foi envolvendo quem estava ao seu redor. Porque quando a fé nossa vai crescendo, as pessoas que estão ao redor vão vendo a diferença. Vão vendo a mudança, a transformação que cada um tem, e o brilho do Senhor Jesus, que brilha através dessa palavra.
E aí você começa a valorizar verdadeiramente a palavra e não as coisas que o mundo oferece para você. A concupiscência da carne, a soberba da vida. E tudo isso que a gente vê no nosso cotidiano, no dia a dia. Porque quando nos aproximamos de Jesus, Ele está sempre pronto para nos libertar, para nos fortalecer, para nos transformar. Mas sempre vai haver obstáculos, porque sempre vai estar Jesus rodeado do povo, dos seus discípulos, daqueles que já receberam os milagres, dos saduceus, dos fariseus, simbolizando o povo do mundo que não quer deixar que você entre no caminho da palavra, porque o mundo quer que você não acredite que Jesus Cristo pode salvar você. Ele quer que o seu coração continue sempre fechado, porque para você conhecer verdadeiro Deus como Ele é, você tem que abrir seu coração e ter fé. Porque lá em Hebreus 11 a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé de Moisés, fé de Abraão, fé de Jacó, quando Deus mandou ele para uma terra que ele nem sabia onde ficava, mas ele caminhou até chegar aonde Deus tinha mandado, porque teve fé. Quando Deus mandou ele sacrificar seu filho, Isaque, porque ele sabia que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, porque ele tinha fé, porque ele deu o que era de mais valioso na sua vida para Deus, e por causa desse valor que ele deu para Deus, Deus deu seu único filho para salvar cada um de nós, e por isso nós estamos aqui reunidos sob essa palavra. Enquanto Jesus, a palavra de Deus fala, e a virtude do Senhor estava com ele para curar, mas existia ao lado dele pessoas que não estavam com o coração aberto, e não queriam que as pessoas que tivessem fé chegassem ao redor de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala lá em Mateus 15, ela fala assim, vamos conhecer um pouco mais deles. Mateus 15, a palavra de Deus fala assim, 15:1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, os escribas e os fariseus tinham total entendimento da lei, não matarás, não roubarás, não furtarás, tudo que estava na lei eles conheciam, mas eles pegavam a lei, eles pegavam a palavra de Deus e torcia para se beneficiar deles mesmos. E a palavra de Deus fala assim, então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, que morra de morte. Mas vós dizei, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. Olha como eram os fariseus. A palavra de Deus fala para você honrar o pai e a mãe. No Antigo Testamento, se você não honrasse, ainda podia ser morto. Aí eles falavam assim, quando o pai e a mãe precisavam de alguma coisa, alguma ajuda financeira, eles falavam assim, não, nós pegamos, e que nós tínhamos tudo de dinheiro, de coisas materiais, e nós colocamos no altar do Senhor, então nós não podemos dar para você, porque quando eles falavam que colocavam no altar do Senhor, aí eles não tinham mais aquela obrigação de ajudar o pai e a mãe, não podia ser castigado por aquilo. Olha tanto que eles eram espertos, pegava a palavra e torcia, do mesmo jeito que foi feito lá no Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden foi assim que o diabo começou a enganar Eva no jardim, pegou a palavra e torceu, Eva também pegou e torceu a palavra, acrescentou, tirou, porque quando você acrescenta ou tira alguma coisa da palavra de Deus, ela perde o poder e ela não tem poder de proteger você. E aqui eles estavam criticando Jesus e ao mesmo tempo Jesus foi lá e mostrou o erro deles.
E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Por isso eles tinham tanto ódio do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus tinha todo o conhecimento e andava na palavra. Esse é o verdadeiro sentido da igreja, é ensinar cada um de nós a andarmos verdadeiros na palavra. Se alguém atira pedra em você, continua andando. Você não tem que pegar a pedra e jogar de volta, a palavra não ensina isso. Deixa que Deus cuida, porque Deus cuida, Ele cuida do seu povo. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, no finalzinho de 2 Coríntios, ela fala assim que Deus, Ele se aperfeiçoa em cada um de nós, é na fraqueza. Quanto mais fraco, mais forte você é. Porque é na fraqueza que você clama a Deus, na fraqueza que você busca, de verdade, coração aberto, Deus Ele vem e se apresenta a você. Porque Jesus estava no meio desse povo, curando pessoas, e eles estavam com o coração tão fechado que não conseguia ver que Jesus era Deus e estava ali, para amar cada um de nós. Então você vê que não é milagre, é que faz você ver Jesus. O que faz você ver Jesus, o que faz você conhecer Deus, é você continuar buscando, andando na palavra. Porque ninguém viu mais milagre do que o sal dos seus. Ninguém viu mais milagre do que esse povo. E ao mesmo tempo não conseguia enxergar Jesus. Ele estava ao lado de Deus e não conseguia ver isso. Por quê? Coração fechado. A palavra de Deus, ela fala lá em Mateus 23, 28. Vamos conhecer um pouquinho mais deles. 23, 28. A palavra fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais uns mosquitos e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O Senhor Jesus está falando do coração. Eles falavam da boca para fora, mas o coração ainda estava com mágoa, com raiva, com tudo aquilo. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu corpo, do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, porque eles conheciam a lei, eles conheciam o mandamento, conheciam tudo, mas eles não andavam, fingiam que andavam. Você lembra quando Davi cometeu aquele pecado, que ele matou Urias para ficar com Betseba, que nós já falamos em outras pregações? Quando ele viu o erro que ele tinha cometido, ele se arrependeu. Por isso ele é segundo o coração de Deus, por causa do arrependimento. Mas os fariseus, além de não se arrepender, não conseguiam ver o que Jesus estava falando. E Jesus estava ao lado dele, de frente com ele, fazendo esses milagres. Mas eles não conseguiam ver isso. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam nem em anjo e não acreditavam na ressurreição. Aí Jesus vai, depois de 4 dias que Lázaro estava morto, fedendo, Jesus vai e ressuscita Lázaro. Quebrou tudo que os saduceus falavam. Eles não acreditavam em ressurreição, como é que o cara ressuscita? Ao invés deles passar a acreditar, porque viram o milagre, eles estavam lá, sabe o que eles fizeram? Nós vamos matar Jesus, e nós vamos matar também Lázaro. Então você vê tanto que os olhos estavam fechados. O milagre acontecendo na frente deles, eles não conseguiam enxergar isso.
Então você vê que não é um milagre que faz com que você abra o coração, o que faz você abrir o coração é ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. Porque se você notar, a palavra de Deus fala lá no capítulo 5 de Lucas, no versículo 17, no finalzinho, ele fala assim: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentados os fariseus e doutores. Jesus estava ensinando a palavra. Ensinando a palavra. Porque cada dia que a gente aprende, a gente cresce mais. Vem as dificuldades e a gente pega um pouquinho da palavra, coloca lá dentro, porque temos agora o entendimento espiritual. Nós temos o próprio Espírito Santo dentro de nós, revelando essa maravilha. Você já sabe agora que o mundo perece, tudo aquilo que o mundo oferece para você é perecível, e um dia você também vai se perder, vai acabar para você. E se você não tiver o Espírito Santo de Deus, quando a trombeta tocar e ela está pertinho de tocar, você vai para o outro caminho e não para os céus. E por isso nós continuamos pregando essa palavra. E todo o sal do céu achava que era o dono da verdade. O dono da verdade conhecia tudo. Veja só em 8 de João, capítulo 8, a palavra de Deus fala assim, João 8. Além de não conseguir ver a verdade que era o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a verdade, a vida, é o caminho. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele, então temos que aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. Porque ao mesmo tempo que Ele era homem, também Ele era Deus, porque Ele era filho do Senhor. E se abriu mão de tudo para andar na maior simplicidade, para nos ensinar a ser simples. Que a verdadeira paz está nas coisas simples que a palavra oferece para cada um de nós. Tem pessoas que têm muitos bens materiais e às vezes não conseguem nem dormir preocupado com isso ou com aquilo. E Deus nos ensina, coloca o mim, abre o seu coração, me coloca dentro e deixa que o resto eu cuido. Eu fortaleço a igreja, de fé em fé, de glória em glória. Eu sempre falo, a gente nunca importa com quantidade, a gente importa com qualidade. Se você notar, a obra de Deus, ela começa pequena e depois ela vai crescendo. Noé era só Noé, a esposa dele, os filhos e as noras. O resto das pessoas não acreditavam, ficavam zombando dele enquanto ele estava construindo a arca. Você já imaginou quando ele já estava com 20 anos construindo aquela arca? O povo falou, você é doido, 20 anos você está construindo isso, rapaz? Já imaginou com 40 anos ele construindo a arca? Ele já não estava nem falando mais. 40 anos você construindo uma coisa dessa, que não tem nem rio perto. Mas ele continuava com a fé, porque sabia que Deus estava falando com ele. É por isso que a gente tem que ter fé e continuar andando na verdade, na palavra, porque Deus coloca os seus homens na palavra, para pregar a palavra para as pessoas entenderem o tão valioso é a palavra de Deus. Jesus Cristo estava ao lado deles, pregando a palavra, e eles estavam criticando Jesus, porque o coração não estava aberto. Jesus fazendo todos esses milagres. Mas a palavra de Deus também, ela fala que quando uma ovelha perdida é encontrada, o céu se enche de alegria. Então Jesus Cristo estava ali, pregando, para encontrar talvez uma ovelha que estava no meio daquele rebanho perdida que ele queria levar para ele. Porque não importava, o importante meio que seja uma ovelha, seja duas, seja três. Isso alegra a Deus quando você você prega a palavra e uma pessoa se rende aos pés do Senhor Jesus. Você não sabe a moral que você fica com Ele. Isso é mais importante do que qualquer coisa que você imaginar. Porque você não estará perto, não é de qualquer um, é de Deus, é colocado o Espírito Santo dentro de você. Os saduceus não conseguiam ver isso, porque se achavam os donos da verdade. A palavra de Deus fala lá em João 8. Porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Toda hora você vê falar que Jesus estava ensinando a palavra, mostrando espiritualmente o entendimento. E lá vem os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando.
E na lei nos manda Moisés que tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia a eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Porque Jesus pregava o arrependimento, o amor. Se Jesus falar, tem que apedrejar, Jesus ia contra a palavra que ele estava pregando. Mas se Jesus dissesse, não pode apedrejar, ele ia contra a lei que o próprio Deus tinha dado. E eles sabiam que ele tinha que escolher um lado ou outro. E Jesus, que tem todo o conhecimento, sabe todas as coisas, está em todos os lugares, onisciente, onipresente, onipotente, olha para eles e fala assim: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Nesse momento, eles olharam para dentro do seu coração. Foi o único momento que eles conseguiram olhar para o coração, porque o coração fechado, observaram que cada um ali tinha um pecado. E aí, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus, a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse, Jesus: nem eu também condeno. Vai-te e não peques mais. Então você vê aqui que essa mulher foi salva apenas pela palavra do Senhor. Essa palavra ela tem poder, mas você tem que andar sob a palavra, ser fortalecido, cada dia um pouco, cada dia um alimento, e transformando-nos através da oração, transformando-nos através da palavra, da comunhão. E a palavra de Deus, ela fala lá em João 19:38. João 19:38. João 19:38. Então você vê que Jesus aqui estava, o povo tacando pedra nele, e ele pregando amor, pregando arrependimento, transformação, porque o verdadeiro sentido da palavra é o coração da gente. Não é fácil, mas cada dia que você dá um passo, você consegue se fortalecer através da palavra. Quer ver? João 19:38, a palavra de Deus fala assim, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então, foi e tirou o corpo de Jesus. Jesus já tinha sido crucificado. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e óleos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. Então, esse José de Arimateia era um que estava aqui, no meio. Capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, criticando Jesus. Esse José de Arimateia, provavelmente ele estava aqui também. Porque que se você ler lá em João 3, a palavra de Deus fala que ele foi escondido atrás de Jesus, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos, perdão. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabes que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Está vendo que ele aqui já estava vendo, ele já estava começando a ter a compreensão espiritual da palavra, enquanto os outros não vinham, ele viu. Por quê? Porque ele abriu o coração. E aí ele começa a enxergar quem é Jesus de verdade.
E Jesus vai e responde e diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É espiritual. A nossa história é maravilhosa, mas você tem que crer, ter fé, buscar, continuar. Não é fácil, é difícil. Vai haver resistência, o mundo não vai querer que você ouça a palavra de Deus. Ele sempre, enquanto o paralítico estava procurando a sua cura, existia aquela multidão que não queria deixar ele se aproximar do Senhor Jesus. Mas ele olhou para isso? Não, ele não olhou para isso. E a fé dele foi tão grande que ele envolveu 4 pessoas. E a fé dele era tão grande que as 4 pessoas que estavam carregando, quando chegou naquele determinado local que estava Jesus, não tinha como nem chegar perto. Eles desistiram e voltaram para trás? Não. Continuaram avançando. Não vai por baixo, vai por cima. Você lembra aquela mulher que estava com fluxo de sangue? Ela foi por baixo, o povo pisando nela. Porque quem tinha o fluxo de sangue era imundo, não podia chegar nem perto do Senhor Jesus. Ela entrou por baixo e pisa de cá e pisa de lá, até tocar na orla do Senhor Jesus. Eles não tinham como ir por baixo, porque estavam em 4 com mais um. Foram por onde? Por cima. Chamar a atenção do Senhor Jesus. Porque quando você chama a atenção, significa que você tem fé. E quando você tem fé, o Senhor Jesus vai abrindo as portas para você. Esse paralítico aqui, ele já estava abrindo, o Senhor já estava abrindo as portas para ele lá da casa dele. Porque a palavra de Deus fala, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E estava só esperando o paralítico chegar naquele lugar. Para mostrar para esse povo que não tinha fé, quem era Jesus de Nazaré. Porque esse é o verdadeiro intuito da palavra, transformar, mostrar. E aí a pessoa que não tem fé, vive no mundo, não acredita, vê a transformação e começa a pensar, fala, gente, está diferente. Tem algo que está diferente, Deus está operando. Porque o verdadeiro milagre não foi nem Jesus ter curado. O verdadeiro milagre foi um cara que é paralítico, está de cama, conseguir chegar em cima de um telhado para descer de cima do Senhor Jesus. É ou não é um milagre? Como que esse cara conseguiu envolver 4 pessoas com toda essa fé que ele tinha, fazer subir em cima do telhado e descer de lá? A fé dele era tão grande que foi envolvendo cada um. Em Lucas 5,18, a palavra de Deus fala isso. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar por diante dele. E não achando por onde pudessem descer, levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, teus pecados são perdoados. Pecado. As doenças que nós temos é pelo nosso pecado, a carne. Mas quando você chega no Senhor Jesus, Ele cura a gente. Ele abre porta, Ele transforma nossas vidas, Ele nos dá força. Às vezes coloca obstáculo, quando Ele sabe que você consegue passar esses obstáculos, Ele coloca dificuldade sim. Ele sempre coloca. E cada vez que você passa por ela, forte você fica, mais ainda. Olha Paulo no finalzinho da vida dele, escrevendo as cartas para o Novo Testamento, preso. Qual pessoa que se não tiver fé, ainda vai escrever cartas? O Espírito de Deus estava junto com ele lá dentro. Por isso nós continuamos sempre pregando essa palavra. Porque nós temos o verdadeiro sentido. Conhecemos a essência da palavra. Requer tempo, prática, amor, determinação. Às vezes o Senhor coloca aquela dificuldadezinha na vida da gente, a gente passa, cresce mais um pouco. A irmã Elisângela passou por uma dificuldade, o Senhor colocou, está mais forte, está mais firme. E é assim que Deus faz, na vida de cada um de nós. Amém? Lucas
Em Lucas 19, 4, 5, olha, Lucas 19, 4, 5, fala dessa determinação, ó, 19, 4, 5. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse Zaqueu era rico, esse Zaqueu aqui, nos olhos do mundo, ele já estava com a vida realizada. Mas a vida dele foi realizada depois que ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, ela começa a partir de que a gente começa a conhecer o Senhor Jesus. Aí ela começa a ter sentido, a ter alegria, coragem. E a gente continua sempre firme. E para finalizar, a palavra de Deus fala lá, em Lucas 5, 22. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Porque quando Jesus disse para ele que o pecado dele tinha sido perdoado, as pessoas não podiam ver o pecado dele ser curado. Por quê? Porque o pecado está lá dentro do coração. Aí eles começaram a rasvar: esse Jesus cura ninguém, não, moço. Porque é assim, quando você tem fé, você acredita, mas quando você não tem fé, é por isso que dentro das igrejas vai ter o joio e o trigo. Aqueles que andam verdadeiro no caminho, continuam buscando, no entendimento espiritual da palavra. E aí Jesus fala assim: que razoais em vosso coração? Eles não estavam nem só pensaram, Jesus foi lá e falou no coração. Onisciente, onipresente, onipotente, Jesus sabe tudo. Qual é mais fácil, dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Porque eles vendo ele levantar, eles iam ter que acreditar que Jesus também tinha poder de curar pecados. Aí Jesus fala assim: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E naquele momento o paralítico se levantou. Olha a fé que esse cara teve. Envolveu mais 4 pessoas, carregaram ele uma distância, subiram por cima de um telhado, amarraram, desceram. E às vezes tem pessoas que andam normalzinho e não conseguem abrir um pouquinho o coração para Deus. Esse cara, na lógica, ele nunca conseguiria andar, chegar perto de Jesus. Mas a fé dele era tão grande que ele chegou lá. Porque quando ele teve fé, o Senhor Jesus já viu ele lá na casa dele. E falou assim: eu vou abrir porta para ele chegar até aqui onde eu estou. Porque é assim que o Senhor Jesus faz. Ele vai abrindo as portas e a gente vai chegando cada vez mais perto, mais próximo. E quando a gente está próximo do Senhor Jesus, Ele nos liberta. Assim como Ele libertou e curou esse paralítico. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Eu agradeço a visita do irmão. Continua firme assim. Se o senhor quiser, no próximo domingo quiser vir, quiser que a gente busque, a gente sempre busca. Eu sempre falo para o irmão Júlio: se a pessoa tiver vontade, eu busco ela até o finalzinho da minha vida aqui nessa terra. Se ela quiser vir, eu busco todo domingo. Busca, e a gente busca mesmo. Porque isso alegra a Deus. E Deus, você vai ver transformar a sua vida. Porque Deus protege. Você lembra aquela vez que nós fomos fazer o culto na casa do Senhor? O senhor lembra o tamanho daquela cascavel que estava quase entrando debaixo do carro? E o Senhor não deixou nós trupicar nela? É assim que Deus faz. Ele protege o seu povo. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. E que nós continuemos a crescer firmados na comunhão com a palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem precisa de oração? Amém. Vamos estar unindo a nossa fé nesta noite. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Deus que faz milagres. Antes de começar o culto, a Nath falou em milagres. E a palavra foi de milagres.